Se Jesus era Deus, por que o Pai deu um nome para ele que está acima de todo nome, como se ele não tivesse? Entendeu a questão? Se o sujeito já é médico e tem o CRM, não faz sentido agora no programa você dar um título de médico para ele honoris causa. Ele já é médico, ele já tem o CRM. Não tem como você dar um título honorífico para alguém que já tinha aquilo. Em que sentido, então, que Cristo recebe o nome do Pai se ele já era Deus? É o seguinte, esse corpo que a Bíblia fala, antes corpo me formaste. Esse corpo que Cristo adquiriu aqui na terra não foi desfeito com a ressurreição. Ele foi apenas glorificado. Tanto é que depois da ressurreição, o Tomé pede para tocar e Jesus fala, vem cá, aqui, olha, as minhas feridas. Era carne ainda. Jesus já estava ressurreto. E o interessante é que a Bíblia fala no Evangelho de João que o verbo que é Cristo se fez carne e habitou no meio de nós. E o Evangelho de João fala que esse corpo de Cristo é o santuário de Cristo. Tanto é que ele falou, destrua esse corpo em 3 dias, esse santuário, e em 3 dias eu ficarei. E eles pensavam que ele estava falando do templo, ele estava falando do corpo dele. Aí tem uma promessa muito linda no Apocalipse para todas as pessoas que estão enlutadas, que passam provações, que é Apocalipse capítulo 21, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Então ouvi uma voz vinda do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. O tabernáculo é o santuário, é a barraca. O santuário de Deus, o templo de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá morte, nem lágrima, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono lhe disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Só que aparentemente tem uma contradição aqui, porque a promessa diz: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, o santuário de Deus com os homens. Mas quando você vai no verso 22 diz: Não vi nenhum santuário na cidade. Mas se Deus prometeu que ia ter um santuário, por que ele não viu no santuário? Porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que significa isso? Aquele corpo dele vai ficar por toda a eternidade. Em outras palavras, Vilela, a morte que Cristo experimentou na cruz do Calvário, arranque os meus olhos no lugar do meu filho, é a morte que nós estávamos fadados a ter por estarmos longe de Deus pela transgressão. O único jeito de resolver a culpa humana e recuperar o planeta Terra, que passou para a jurisdição das trevas, recuperar o planeta Terra para a jurisdição de Deus, é se alguém morresse a morte eterna. Aí eu faço uma pergunta: como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Lembra a história que eu contei do carro deixado na garagem? Ele vai fazer isso para sempre. Ele nunca mais dirigirá o carro dele. Cristo vai ficar por toda a eternidade retido a um corpo humano. Foi o preço que ele pagou pela nossa salvação. É como se de repente a nossa herança. Ele deixou de herança. Que na verdade, a vida através da morte. Até interessante nessa questão de herança, que se a gente olhar a rigor na Bíblia, a herança é dele.